E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre um assunto que é campeão de ser contemplado em provas, que é o uso da colocação pronominal. Colocação pronominal, que é uma realidade totalmente distinta no dia a dia do brasileiro, enquanto outras línguas como o francês, o inglês, eles não precisam estudar onde colocar os seus pronomes, porque é uma realidade linguística no dia a dia deles. Nós, o Brasil, somos obrigados a baixar a cabeça para o que Portugal dita como o correto, como o comum. Colocação pronominal, entrando agora no assunto de provas, quer dizer se você posiciona o pronome antes, no meio ou depois do verbo. Você precisa aprender as regras de colocação pronominal porque é um assunto muito usado em prova e porque não é realidade no Brasil. Não dá para se basear na fonética real do Brasil. Ela reflete os usos lá em Portugal. Aqui no Brasil é muito diferente. Tudo bem? Falado isso, você precisa entender dois conceitos sobre a colocação pronominal. Saber quais são os pronomes que são usados em relação ao verbo, que são os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, a, nos, o, li, vos. Esses pronomes se posicionam. Posição. Esses pronomes se posicionam na posição proclítica, enclítica ou mesoclítica. Olha que nomes lindos para uma coisa tão banal quanto isso. Por isso eu quero que você associe P de primeiro, isso aí está na apostila de vocês, a colocação proclítica vem antes do verbo P de primeiro, antes. Enclítica é de encerra, ele vem depois, encerrando a colocação, pós-verbo, colocação enclítica. E a mesoclítica, M de meio, vem no meio do verbo. Veja esses exemplos que estão contemplados na apostila de vocês. Eu te amo, o ti veio antes do verbo, ou seja, colocação proclítica, P de primeiro antes do verbo. Nunca me deixe o mi antes do verbo, colocação proclítica. Nunca havi esse a antes do verbo ver. Três casos de colocação proclítica, chama-se de próclise porque o P de primeiro vem antes dos verbos. Já na colocação enclítica vem depois. Dei-te um presente, está depois do verbo. Lembrou-me, o mi está depois do verbo. É de encerra vem depois do verbo. E a colocação mesoclítica, M de meio. Isso só acontece com verbos que estão no futuro, porque ele tem que cortar no último R. Veja o verbo aqui, dar-te-ei é darei mais ti. Darei é um verbo no futuro associado ao ti. Eu corto no último R, por isso que só acontece no futuro, porque eu tenho que cortar no último R. Dar, cortei, ficou como? Dar, não é o R cortado? Pego o ti e coloco aqui no meio com o hífen, dar-te, e coloco o que sobrou, que é o ei. Dar-te-ei um beijo. A mesma coisa acontece com dir-me-á a verdade. Dirá mais me. Localizo o último R, corto antes do R. E como é que eu faço aqui, gente? Ó, dir-me-á a verdade. Deu para entender como é a mesóclise? Você dizer que isso aqui é realidade no Brasil é uma tremenda mentira. Então, gente, para a prova, isso aqui só é interessante para você fazer prova, porque no uso do dia a dia não é tão interessante. Na prova, tem banca que pede somente que você identifique se é uma próclise, se é uma ênclise, o que é uma mesóclise. É incomum, mas, por exemplo, em nível fundamental e médio, pede apenas que você diga o que é uma próclise, uma ênclise ou uma mesóclise. E tem aquelas, que é onde eu vou explicar agora,
em que eu vou explicar agora, onde não, que eu vou explicar agora, que são as regras. E a primeira regra para você entender onde colocar esses benditos pronomes se chama não iniciar frase com pronome oblíquo. Isso aqui serve até para a sua redação. Não comece a sua redação usando um pronome. Eu estou falando em pronome. Primeira regra está na apostila de vocês, não se usa no início de frase. Me disseram coisas horríveis. O me iniciando a frase não pode, deveria ser corrigido para como, gente? Disseram-me. Início de frase, nada de pronome. Se dedicou ao trabalho, não, é dedicou-se. Dedicou-se ao trabalho. Veja, a próclise em início de frase é proibido. Ela deve ser uma ênclise, ou seja, depois do verbo. Eu estou falando em pronomes. Você sabe que esse caso aqui, se houver aula eu irei, esse se não é um pronome, ele é uma conjunção o que, gente? Condicional. Se houver aula, eu irei. Conjunção pode iniciar a frase. O problema são os pronomes oblíquos átonos. Eu estou falando dos pronomes oblíquos átonos. Vitor, não sei quais são os pronomes oblíquos átonos. Estão todos aqui. Eles é que têm posição. Se for conjunção, não. O candidato não sabe o que é conjunção, o que é pronome, meu filho, aí se deu mal. Se você está começando o curso, vendo a última aula do curso, não vai dar certo. Então volte um pouquinho, tenha paciência, estude os pronomes para depois vir para a colocação pronominal. Após pontuações, também não se admite uma próclise, ou seja, pronome depois de vírgula, ponto e vírgula, ponto final, que seria início de uma oração, não é permitido. Poucos autores, alguns autores consagrados dizem que é um uso aconselhável, mas o que a gente tem em provas é que é proibido. Entre desaconselhável e proibido, prefiro passar para vocês que é proibido após pontuações vir um pronome. Por exemplo, as normas, embora injustas, se aplicavam. Esse se é um pronome, depois de vírgula, estaria proibido. As provas costumam citar isso como proibição. O correto seria aplicavam-se. Beleza? Próclise após pontuação proibida. Se faz a ênclise, use esses nomes. Ela saiu, foi embora, me deixou. Ponto e vírgula proíbe a próclise, ou seja, pronome em sua frente. O correto seria deixou-me. Fazer a ênclise nesse caso. Saio sim, me mudo hoje mesmo. O me, depois de vírgula, proibido, faz ênclise. Fica como? Mudo-me hoje mesmo. Fazendo uma ênclise neste caso. Tudo bem? A terceira regra, nós vamos falar sobre a forma nominal infinitivo. O infinitivo, é bom que você recorde isso. Em verbos no infinitivo, nós temos uma facultação. Facultação, tanto antes como depois. Agora, se vai iniciar uma frase, aí já é uma outra história. Em verbos no infinitivo, deixa facultativo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A melhor maneira de me ajudar é essa. O me proclítico antes do verbo ajudar pode vir como ajudar-me. Ajudar-me. Verbos no infinitivo, tanto faz. Pediu para não se envolver no caso. O quarto tópico, nós vamos falar sobre as palavras atrativas. Eu já te adianto aqui. O não, por ser uma palavra negativa ou uma palavra invariável, puxa o pronome para perto de si. Ou seja, houve a próclise aqui antes do verbo envolver, porque o não é uma palavra atrativa. Falo já das palavras atrativas, segura aí. Ele atraiu fazendo uma obrigatoriedade.
Só que eu tenho um verbo aqui que está no infinitivo. Porque esse verbo está no infinitivo, ele deixa essa situação de ordem facultativa. Portanto, pediu para não se envolver no caso, poderia ser reescrita como o que, gente? Eu vou apagar aqui para reescrever. E você já viu aí em cima, tá de boa, bora. Pediu para não se envolver no caso, poderia ser escrito para pediu para não envolver-se no caso. Se eu fosse você, eu escreveria para você decorar isso aqui. Pediu para não envolver-se. Mas, Vitor, não tem uma palavra atrativa? Tem. É isso que eu quero que você decore. Com verbos no infinitivo, a colocação é facultativa. Fica ligado nisso. Beleza? Sim? Existe uma outra possibilidade, que é a colocação desse pronome antes da palavra atrativa. Veja como ficaria. Pediu para se não envolver no caso. Colocar o pronome. Olha, esse pronome está ligado ao verbo envolver. Veja que ele veio para antes da palavra atrativa. Isso é chamado pela gramática como apossínclise. Isso é comum? Nunca. Aqui no Brasil, pelo menos, não é comum. Em Portugal deixou de ser. Era comum, mas a banca Acesso já cobrou isso. A apossínclise é a possibilidade de colocação do pronome para antes da palavra o quê? Atrativa. Beleza? Ficou ligado? Que eu quero que você decore que com infinitivos sempre facultativo. Beleza? Ótimo. Gente, antes de passar para esses próximos tópicos, você já entendeu a apossínclise aqui, você tem que tomar cuidado para não confundir o infinitivo com o futuro do subjuntivo. Como é o futuro do subjuntivo? Por exemplo, quando me levar, tenha cuidado. Quando me levar. Você sabe que por conta da conjunção temporal, esse verbo levar aqui é futuro do subjuntivo. Você aprendeu isso aqui lá em verbo. Futuros do subjuntivo, a forma do verbo aqui flexionado, esse verbo aqui está conjugado. Esse verbo aqui não está numa forma nominal. O aluno pensa, com verbos no infinitivo é facultativo, então posso fazer quando levar-me. Mas, Vitor, posso fazer assim? Posso não, candidato, porque quando é uma palavra atrativa. Quando não é uma palavra invariável, ela atrai o pronome. Vitor, mas aqui não é um verbo no infinitivo? Não, aqui é futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo não atrai pronome. Aliás, não deixa facultativo. É só com as formas no infinitivo. Futuro do subjuntivo não é fator de ênclise. Fique ligado nisso. Eu estou falando de infinitivo, não em futuros do subjuntivo. Tudo bem? Essa é a minha primeira observação quanto a futuros do subjuntivo. E você vai também prestar atenção que existem os infinitivos pessoais, tá? E os impessoais. O infinitivo impessoal é aquele que termina em AR, ER ou IR. E o pessoal também termina em AR, mas acrescenta uma outra desinência, que é a desinência da pessoa. Por isso que é chamado de infinitivo pessoal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O hotel com U, pelo amor de Deus, gente. Eu não escrevi hotel com U, não. Santa Mãe de Deus. O hotel preparou tudo para os turistas não se queixarem. O hotel preparou tudo para os turistas não se queixarem. Gente, esse verbo queixarem está no infinitivo. Note, queixar. O problema é que o sujeito é os turistas. Os turistas se queixarem.
Por isso que foi obrigatório fazer o infinitivo pessoal conjugado. Eu sei que queixar está no infinitivo porque termina em AR, ó, queixar. Sempre que tiver essa terminação aqui, é infinitivo. Vitor, mas a terminação não é o EM? É a terminação de pessoa, para concordar com o turista. Coloque no singular. Na dúvida, ponha no singular. O turista se queixar, olha aí o infinitivo. O turista se queixar, os turistas se queixarem. Na dúvida, coloque esse verbo no singular para provar que é o infinitivo. Por ele estar no infinitivo pessoal, ou seja, com a desinência, o aluno não pode confundir e pensar que isso aqui não é infinitivo. Não esteja no infinitivo, queixarem. Não seja infinitivo. Aí ele vai pensar, o não atraiu o se para cá, portanto eu não posso colocar lá na frente. Você está vendo como isso aqui é arriscado, bicho? É arriscado demais e eu posso colocar esse se depois do verbo queixar. Tem uma questão maravilhosa da SES, vai falar sobre isso, fique atento. Não se queixarem pode ser reescrito para queixarem-se. Ela pode ser reescrita porque é um infinitivo pessoal. Muito cuidado com isso. O chefe fez sinal para os contadores nunca me pagarem. Olha que chefe terrível. Pediu para que os contadores nunca me pagarem. Nunca é uma palavra invariável, né, negativa, que atraiu me para antes. Aí pergunta-se. Pediu para os contadores nunca pagarem. O verbo ou um pronome pode ficar em colocação enclítica, ou seja, depois do verbo? Aí o menino, pode não, porque o nunca é atrativo. Mas o verbo não está no infinitivo? Está. Só que é infinitivo, o que, candidato? Pessoal. Qual é a dica para provar que isso aqui é o infinitivo? Põe essa peste no singular. Ficaria como? O contador nunca me pagar. É infinitivo, bicho. É só colocar no singular que tu mata essa questão. Portanto, pagarem-me também é possível. Pagarem-me é totalmente possível. Fica ligado nessa questão do infinitivo para colocação pronominal. No quarto tópico, nós vamos falar sobre a regra mais famosa de colocação pronominal, que são as famosas palavras atrativas. Palavras que agem como um imã, elas puxam o pronome para perto dela, ou seja, palavra atrativa, reação de próclise. Um aluno uma vez me perguntou, Vitor, as palavras atrativas podem vir depois, ou seja, uma palavra atrativa pode vir depois do verbo atraindo uma ênclise? Não. A atração só é feita pelo lado esquerdo. A atração é uma questão proclítica. Apenas palavras antes dos verbos são fatores de atração. Depois, não. Beleza? Palavra atrativa. As palavras de cunho negativo e bababá, todas essas regrinhas que foram suprimidas, eu tirei porque eu posso resumir todas essas regras aí em uma só, que é o quê? Palavras invariáveis. Note bem que algumas vezes as questões de concursos podem usar uma outra regra. Eu coloquei aí abaixo quais são as regras que foram suprimidas. Eu quero, candidato, que você anote aí quais são essas regras que foram suprimidas, que eu não quero ficar com dor de cabeça não. Note, com essa dica foram suprimidas as dicas: palavra de sentido negativo, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes relativos. Beleza? Eu suprimi essas regras para trazer em uma só e você consegue resolver todas elas. Quais são aí, gente? Palavras invariáveis. É claro que eu faço algumas ressalvas aqui, mas uma palavra, quando não fizer plural, ela é fator de próclise, ou seja, atrai o pronome. Veja,
Nunca me disse a verdade. O pronome antes do verbo dizer, ou seja, eu tenho aqui um fator de próclise, porque nunca não faz plural, não existe nuncas. Ninguém também não atrai, pronome indefinido, né? Atraiu o pronome. Ainda, advérbio, atrai o pronome, não sofre variação. Já me dediquei a isso, advérbio, puxa, pronome. É só você decorar que a palavra é invariável. Não preciso saber essas outras regras. A palavra é invariável, atrai o pronome. Caso se manifeste, ficará bem. A conjunção também atrai. Quando se lembrar, será tarde. Quando, conjunção também atrai. Aqui não é infinitivo não, só lembrando que eu já expliquei isso, aqui é futuro do subjuntivo. Aqui eu não tenho facultação não, tipo, quando lembrar-se, não posso fazer isso aqui não, tá? É com infinitivos que é facultativo. Aqui é subjuntivo, portanto é só essa a forma correta. O local onde se encontrava, o se trouxe que o onde é atrativo, não faz plural. Gente, os pronomes relativos, quase todos eles são invariáveis. O que, onde, tá bom? Quanto. Só que existem dois pronomes relativos que são variáveis. É o cujo, que faz cujo, cuja, cujos, cujos, e o qual. Esses pronomes, mesmo sendo variáveis, são atrativos. Eu estou fazendo essa observação aí. A menina a qual me refiro é especial. Pode ser as quais, os quais. Isso aqui é um pronome relativo e pronomes relativos servem como atração. Beleza? São duas exceções, o cujo e o qual, tá? Para eu criar minha regra, né, tem que ter uma exceçãozinha. Tem algumas observações para isso. As conjunções coordenadas, mesmo invariáveis, não atrai. Conjunção coordenada não atrai. Fique ligado nisso. Mas se esqueceu, o se veio antes do verbo esquecer, mas poderia vir depois, é facultativo com conjunção coordenada. Já na subordinada, que é o próximo tópico, é obrigatório. Pois me levou ao colégio. O me veio antes do verbo levar, não por fator de próclise, porque pois é explicativo, não é verdade? É uma conjunção coordenada. Não atrai o pronome. Poderia ser levou-me ao colégio. E te beijou na rua. Nós temos aqui o e, que é uma conjunção aditiva, que não é fator de próclise, poderia ser e beijou-te na rua. Conjunção coordenada não atrai. Na letra B, também, eu tenho que dizer para você que a preposição, assim como as coordenadas, a preposição é uma classe invariável. Mesmo sendo invariável, preposição não atrai pronome não. Tenho o prazer de lhes falar. Lhes, o de não é fator de próclise. Pode vir aqui de boa, porque eu tenho um verbo no infinitivo. Tanto pode ser de lhes falar ou de falar-lhes. O de, preposição, não é atrativo. E a última observação, cara, eu penei para entender isso aqui. Mas veja, eu vi uma questão de prova e me forçou a estudar. Expressão intercalada. Veja, ainda que é uma conjunção subordinada. As conjunções subordinadas, como a gente vai ver no próximo tópico, são fatores de próclise. Veja o esquema. Ainda que, como lembrou o ministro, isso aqui é uma oração intercalada. Ainda que, como lembrou o ministro, se tenha pensado. Aqui a locução verbal. O se pode vir depois de pontuação. Aí o aluno pensa, pontuação é proibido. É verdade. Mas veja, quem está traindo o se para antes do verbo
É a locução ainda que. Ainda que. E aí, candidato? Eu posso colocar o se aqui porque o ainda que, mesmo distante, atraiu? Segundo a Academia Brasileira de Letras, o se pode ficar aqui, o se pode ficar aqui ou se pode ficar aqui. 3 posições possíveis, mas as bancas consideram correto o se na frente de pontuação por contar que esse elemento aqui, longe, atraiu. O que você nota, gente, que a frase é essa, ainda que se tenha pensado. Isso aqui é um elemento extra que entrou para separar. A ABL diz que as 3 formas estão corretas, o concurso também acha isso aqui correto. Na verdade, a única possibilidade de pronome na frente de vírgula são em itens intercalados. Nas orações subordinadas, todas elas, substantiva, adjetiva ou adverbial, a conjunção atrai o pronome, mesmo tendo uma distância. Foi boa esse 5º tópico aqui para associar das orações intercaladas, já para eu te mostrar uma certa distância da palavra atrativa para o pronome. Veja, queremos isso, queremos que o professor nos leve, nós queremos isso. Aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, não é verdade? O que é uma conjunção integrante, atraiu o nos para antes do verbo levar. Ele mostra um pouquinho de distância, tendo o sujeito aqui do professor, do verbo levar, né, no meio com esse pronome. Mesmo com essa distância, muito cuidado nas orações subordinadas, que elas apresentam uma certa distância e aqui é um fator de próclise obrigatória. Fique ligado. O rapaz, cuja esposa, cuja, que é um pronome relativo, na verdade, é uma oração adjetiva, puxou o nos para antes do verbo empregar. Cuja esposa nos empregou. Tudo isso aqui não é minha oração adjetiva? Dentro da oração adjetiva, o cujo, que é um pronome relativo, lembrando lá o cujo, o qual são palavras atrativas, atraiu o nos, pronome para próclise. Próclise obrigatória nas orações subordinadas. Embora o emprego lhes desse sustento, pediu demissão. Embora, que é uma conjunção concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, dentro dela foi fator de próclise que o lhes viesse antes do verbo dar, lhe desse sustento. O lhes foi obrigatório na forma proclítica, porque a conjunção embora atraiu. Veja que eu apresento uma certa distância do pronome para a palavra atrativa. Muito cuidado com a próclise em orações subordinadas, beleza? Substantiva, adjetiva e adverbial. No próximo tópico, a gente vai falar dos objetos em formas de pronome. Cara, são os objetos o e a, pode ser o lhes também, eu não coloquei com nenhum aqui, o lhe ou lhes em forma de pronome. Se for a forma lo e lá, bicho, ou nó e na, nesse caso aqui é só ênclise, é só depois. Agora, se for o ou a, que é o mais comum, ou li, os pronomes na forma do objeto direto ou indireto, na forma de objetos, é próclise obrigatória. Veja, eu a vi ontem, eu vi Ana, eu vi João. Esse a veio antes do verbo de ver, é colocação proclítica obrigatória, pronome na forma de objeto direto, tá bom? Não poderia ser eu via ontem. Eu o esperei, eu esperei Rodrigo, João, o o antes do verbo esperar, porque é um objeto direto em forma de pronome. Elas se amam, podia ser o se também, né? Elas se amam, vem antes do verbo amar.
tá? Nesse caso, obrigatório quando for o objeto direto. Tá lembrado que esse se aqui é uma partícula recíproca? Vocês já aprenderam, né, os tipos de se, ok? Se o pronome for lá ou lá, aí não, aí a ênclise é obrigatória. Eles esperam na, põe os livros, põe-nos, vou esperá-lo, vou conduzi-los. Na forma do ló ou do lá, jamais virá em próclise, ou seja, antes dos verbos. Ok? Já no número 7, nós vamos falar dos pronomes indefinidos e demonstrativos, que eu tenho uma diferença. Esses pronomes indefinidos ou demonstrativos podem ser de natureza substantiva ou adjetiva. Quando eu tiver um pronome substantivo, fator de próclise. Pronome adjetivo, tanto faz. Vitor, o que é isso? Você já esqueceu a aula de morfologia? Muitos se manifestam. Vou traduzir isso aqui para vocês. Observe essas duas frases. Muitos se manifestam. O muitos, que é um pronome, não está ao lado do seu referente, como é nesse caso. Muitos o quê? Alunos. Isso aqui é um pronome adjetivo, estão lembrados? Porque ele vem ao lado do seu referente. Muitos. Quando for um pronome adjetivo, tanto faz. Muitos alunos se manifestaram ou manifestaram-se. Ou próclise ou ênclise. Aqui, quando ele não estiver ao lado do seu referente, não. É próclise obrigatória. Ele se torna uma palavra atrativa quando for um pronome o quê, candidato? Pronome substantivo, ou seja, não está ao lado do seu referente. Todos se sentiram, pronome aqui indefinido substantivo, não está ao lado do seu referente. Todos o quê? Os alunos. Como ele está ao lado do seu referente, nós temos uma facultação. Todos os alunos se sentiram ou todos os alunos sentiram-se bem. Ou seja, quando o pronome não estiver ao lado do seu referente, próclise obrigatória. Quando estiver ao lado do seu referente, nós temos aí uma facultação. Esses dois pronomes são indefinidos, faltam os pronomes demonstrativos. Esse me interessa, esse, aquele, isto são pronomes demonstrativos. Esse me interessa, não sei o que é esse, sem o seu referente do lado, é fator de próclise obrigatória. Esse acordo, como está ao lado do seu referente, tanto faz, antes ou depois. O negócio é estar ao lado do seu referente. Pronome demonstrativo substantivo, fator de próclise. Pronome demonstrativo adjetivo, facultativo. Não precisa ligar para essa nomenclatura não. O pronome indefinido ou demonstrativo, sem estar ao lado do seu referente, atrativo. Estando ao lado do seu referente, tanto faz. Aquele me alegrou, não sei o que é aquele, não está ao lado do seu referente, próclise obrigatória. Aquele rapaz me roubou, tanto faz. Aquele rapaz me roubou ou roubou-me, questão facultativa. Na forma nominal do gerúndio facultativo, você está ouvindo bem? Gerúndio facultativo, gerúndio é facultativo. O problema do uso da próclise em gerúndios é que muitas vezes ele é associado à preposição em, que torna a expressão obrigatória a próclise. Em se tratando de português, verbo no gerúndio, a próclise aqui foi obrigatória por conta da preposição em, que foi associada à forma do gerúndio. Em mais gerúndio, próclise obrigatória. Em se plantando tudo dá, o se veio para antes pela associação do em mais o gerúndio. O gerúndio sozinho é facultativo, associado ao em, próclise obrigatória. Recusou a proposta fazendo-se de rogada.
de desentendida. Esse se pode vir antes ou depois. Não está associado à preposição em, com gerúndio é facultativo. Isso aqui cai demais na banca quadrix. Ela coloca demais o gerúndio, que é a pessoa que eu já vi também, muitas pessoas dizem, o gerúndio é só próclise. Mentira! É o gerúndio associado à preposição em, apenas a preposição em. Tratando-se de português, olha, iniciando a frase aqui, não poderia colocar antes porque está início de frase. Beleza? Gerúndio facultativo associado ao em, próclise. Em particípio, a única coisa que você deve lembrar é que particípio não participa. O que é isso? Ênclise, depois do verbo, nunca com pronome na frente depois de um verbo no particípio. Bicho, viu um verbo no particípio, nem pense em colocar o pronome depois dele. Havia dedicado-se, olha que coisa feia, depois de particípio nunca pronome. Então, corto esse se, o correto havia se dedicado, havia se expressado, olha o particípio aqui matando. Tinha dedicado-se, olha o particípio, havia se dedicado. Jamais coloque um pronome na frente de um verbo no particípio. Ficou ligado? Na 10ª posição, nós temos as três irmãs. Quais são as três irmãs? Frases interrogativas, frases exclamativas e frases optativas. O que é uma frase optativa? Não é aquela que expressa opção, não. Frases optativas são frases que expressam desejo, orientação. É um desejo que você faz para alguém. As três irmãs são casos de próclise obrigatória. O governo se responsabilizou pelo projeto porque eu tenho uma frase interrogativa, a próclise é obrigatória, candidato. O rapaz se entregou, frases exclamativas, próclise obrigatória. O rapaz me ama? Interrogação, próclise obrigatória. Que Deus nos abençoe. Olha o desejo aqui. Que Deus nos abençoe. É um desejo, próclise obrigatória. Espero que Ele te faça feliz. Mais uma optativa, próclise obrigatória. A mesóclise, o pronome vem no meio, M de mesóclise. A mesóclise, cara, você tem que saber que só acontece com verbos no futuro. Só acontece com verbos no futuro. Você também tem que saber que ela já é arcaica lá em Portugal e aqui também no Brasil ainda reside muito. Na fala do ex-presidente Michel Temer, falava demais. Em cursos jurídicos ainda se usa a mesóclise, mas ela, bicho, já morreu, fede a formol. Não é verdade? Pense, você só vai usar a mesóclise quando a próclise não for possível. Permita sempre a próclise. Portanto, com verbos no futuro, ou você faz próclise ou você recorre à mesóclise. Como é a mesóclise? Com verbos no futuro sempre vai ter um R, não é? Verbos no futuro sempre vai ter um R. Localize esse último R, faça a incisão, bota o pronome, depois bota o que sobrou. Como é isso? Falarei mais li, falar, cortei no último R, botei o pronome, li, e coloquei o que sobrou, que é o ei. Falar-lhe-ei. Procurariam-me, procurar mais. Eu vou cortar no último R, né? Procurar, cortei, botei o pronome no meio, iam, né? Iam. Procurar-me-iam. Namorarei mais A. Fica como? Cortando o último R. Namorar. Cortei, botei o A, botei o EI. Namorar, não. Namorar é A mesmo? Namorar, não, peraí. Namorareia.
Ah, é porque termina em R, não é? Aí vai ficar namorar-la-ei. É isso. Namorar-la-ei. Que estava achando estranho aqui. Namorá-la-ei. Quando é R, S ou Z, você forma LO e LA. Quando é o som nasal, é NO ou NA. Lembrei dos pronomes. Então, gente, localiza o último R, corta e bota o pronome no meio. Lembrando, quando a próclise for permitida, em futuros é possível. Eu fiz essas frases para a gente dizer o que está certo e o que está errado. A estudante se mostrará segura. A próclise antes de verbo no futuro é totalmente correto. A estudante mostrar-se-á segura também é totalmente correto. Então você está vendo, com verbos no futuro, ou é próclise ou é mesóclise. Nunca vai ser possível uma ênclise. Ou seja, verbos no futuro proíbem o pronome na frente dele, ou seja, a ênclise com futuro é caixão e vela preta. Ninguém me ajudaria, futuro do pretérito, né? Totalmente possível. Ajudaria-me não. Eu não posso fazer uma ênclise com verbos no futuro. Ajudar-me-ia, totalmente correto. A mesóclise, verbos no futuro. A próclise também é possível com verbos no futuro. Me contará a verdade, essa frase está totalmente errada, não posso começar a frase com o pronome oblíquo. Contará-me também está errada, porque eu não posso colocar ênclise e o verbo no futuro. A única possibilidade nessa única frase seria a mesóclise. Não pode próclise, porque é proibido iniciar a frase. Não pode a ênclise, porque futuro proíbe ênclise. Nesse caso, candidato, a única forma correta seria a mesóclise, beleza? Eu espero ter ajudado vocês demais nessa aula. Agora é hora da atividade. Veja a correção no finalzinho e tchau!